Olá, amigos, seguidores, internautas, você que parou no nosso canal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui de volta para trazer uma palavra para as nossas vidas. Vamos hoje meditar em Salmos 118, versículo 8 e 9. Vamos estar lendo, vamos estar meditando nessa palavra, uma palavra de Deus para nossas vidas, para nossos corações, né? A Bíblia Sagrada, a palavra que vem dos céus, é um pão vivo que alimenta a nossa vida espiritual. É o alimento espiritual, né? Não é aquele alimento perecível, né? É o alimento do nosso cotidiano, ele é perecível. Você se alimenta e volta a ter fome. E o alimento espiritual é a palavra de Deus, é o pão vivo que sai, que desce dos céus, né? Deus todos os dias tem esse alimento para nossas vidas. Quando você medita, quando você ora, quando você busca, Deus fala com você. E antes de iniciarmos aqui a leitura da palavra, eu quero te convidar, você que parou no nosso canal, na nossa plataforma. Se você não é inscrito aqui no canal, já segue o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, que é importante também você deixar um joinha, deixar um like, importante você também comentar os nossos vídeos. Agradecemos a Deus pela sua presença, agradeço a Deus pela minha vida, pela minha saúde, a vida da minha família. Agradeço por cada inscrito aqui nesse canal. A você inscrito, você que se inscreveu, fica aqui a nossa gratidão. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, que Deus possa continuar te abençoando. Confie em Deus sempre. Não desista de viver, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desiste, não pare, não desiste de servir a Deus, que é o mais importante, né? A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus, que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino de Deus, que as demais coisas Deus acrescenta. Deus abre porta de emprego, Deus cura, salva e liberta, Deus restaura família, vidas, Deus transforma as vidas, né? Se você crer, deixa um amém aí. Deus, ele tem esse poder, mas para isso você precisa buscar, você precisa orar, você precisa parar para ouvir a palavra de Deus. Quando você para ouvir, Deus te concede a fé, Deus te concede esperança, ânimo, e assim você vai vencendo as batalhas, a luta dessa vida. Nessa vida nós enfrentamos batalha e luta, mas com Deus nós vencemos, com Deus nós alcançamos a vitória. Deus quer te fazer vitorioso aqui também nessa terra. E o que Ele tem de maior, de melhor para nós é a vida eterna. Quando nós partirmos dessa vida, Deus ele já tem preparado para nós a vida eterna, onde as nossas almas irá repousar eternamente com Deus. Amém? Vamos ler então essa palavra poderosa que se encontra em Salmos 118, verso 8 e 9. Antes nós vamos orar, falar com Deus, para que Deus possa revelar e falar aos nossos corações através da sua gloriosa palavra. Oremos, falamos com o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Santo Deus, Eterno Pai. Neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. Clamamos pelo poder, a vida que há no Teu sangue, do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nós pedimos perdão, perdoa as nossas falhas, nossos erros, somos pecador falho, erramos sim, mas nós estamos aqui diante do Senhor reconhecendo os nossos erros, nosso pecado, por isso nós clamamos e pedimos perdão. Renova a nossa fé, nossa comunhão diante do Senhor, fala conosco através da Tua palavra, visita vidas nesse momento, cura, salva, liberta, concede a paz, concede a alegria, proteção a cada família, cada lar aqui inscrito neste canal, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha abrir porta, venha conceder paz, venha conceder vitória na bênção de cada um. É o que nós pedimos e intercedemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados, queridos, que me assiste, que vai assistir depois, né? Assim diz a palavra de Deus. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amados irmãos, seguidores aqui do canal, Deus nessa tarde, né, fala conosco. Você que vai assistir depois, né, à noite, Deus fala conosco através dessa palavra poderosa, né, que o salmista nos traz essa palavra, né? O Salmo 118 é um salmo de louvor, é um salmo onde o salmista vai louvar a Deus, vai glorificar a Deus pelas vitórias, a qual Deus o concedeu. Sabemos que o salmista, né, Davi, inclusive Davi, né, passou por diversos momentos da vida dele, teve diversas experiências com Deus, Deus da sua, né, adolescência ali, pré-adolescência. Davi viveu experiência com Deus. Quando ele ia para o campo cuidar do rebanho, das ovelhas, que era comum naquela época, né, os pais, né, ensinavam os filhos ali, né, a cuidar das ovelhas. Era um trabalho, aquele trabalho, né, honroso, de cuidar, de zelar, de pastar, de levar as ovelhas para pastar. E Davi, ele já começou a viver experiência com Deus desde a sua pré-adolescência. A palavra diz que Davi era obediente ao seu pai, né? Quando Saul vai na casa de Davi ali, Davi não se encontrava na casa de... né? Quando Samuel vai na casa de Davi, Davi não se encontrava ali na casa, né? O seu pai Jessé, junto com seus irmãos, estava ali presente, e Davi estava ausente, porque Davi, ele era obediente, ele estava cuidando do rebanho do seu pai, da sua família. A palavra menciona lá em Samuel, nos traz esse relato, que Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então Davi já começou a viver experiências com Deus desde a sua pré-adolescência, e viveu diversas experiências, né, de luta, de batalha, de vitórias, né, de decepções. Davi pecou, errou, falhou, mas Davi foi um vencedor, porque ele obedecia, ele aprendeu a obedecer a Deus, né? Seus pais ali, creio eu, né, que deve ter ensinado, instruído ele na segunda palavra, né, segundo os mandamentos de Deus, e Davi obedeceu, Davi confiava, Davi, né, tinha aquela criação que ele recebeu, o ensinamento que ele recebeu, ele tinha essa experiência com Deus. E ali Deus vai usar Davi para libertar a nação, para guerrear contra os filisteus, para vencer batalha, vencer um gigante. Deus usou Davi porque Davi, ele era obediente, confiava em Deus, né, no poder e na glória de Deus. E aqui o salmista vai trazer esse conselho para nós, né, um conselho. Ele diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor, né, Senhor Deus, do que confiar no homem. Por que melhor confiar em Deus do que confiar no homem? Porque o homem, ele é carnal. O homem é falho. O homem é pecador, é simples assim. O homem é pecador, o homem falha, né? Vai chegar um certo momento que alguém vai falhar com você. Até nós mesmos falhamos com alguém. Isso é do homem, da natureza do homem. Então nós temos que reconhecermos que somos falhos, pecadores, que as pessoas, os homens, os seres humanos são falhos. Então ele diz o seguinte: é melhor confiar em Deus, porque Deus não vai falhar com você. Deus vai estar presente com você a todo momento da sua vida. Se você confiar, se você buscar ao seu Deus, você vai viver experiência extraordinária com Deus. Você vai, né, alcançar vitória, né? Prova, lutas virão, né? Prova, lutas virão, mas se você confiar no Senhor, assim como Davi confiou, você vai vencer, porque Deus não te decepciona. Então confia no Senhor Deus e entenda que o homem é falho. Em certo momento, alguém pode falhar com você, você pode
falhar com alguém. Isso é natural, isso é do homem. E no segundo versículo aqui, o versículo 9 vai dizer o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, né? Hoje, nos dias atuais, nos momentos atuais, né, o que mais nós podemos presenciar e ver as pessoas colocando a sua confiança em autoridade, em pessoas, esquecendo do principal, esquecendo que o homem é falho. Governantes são falhos, autoridades são falhas, são pecadores como nós, como eu e você. Então nós temos que confiar em Deus, buscar a Deus. Se nós queremos algo de melhor para a nossa vida, buscamos a Deus. Se nós queremos algo de melhor para a nossa nação, para a nossa família, para a nossa sociedade, nós devemos confiar em Deus e buscar, porque é Deus que vai mudar, é Deus que vai transformar, é Deus que vai agir por nós. Nós temos que fazer a nossa parte, mas não confiar totalmente, porque nós seremos decepcionados. Quando nós temos que entender o seguinte: homens, pessoas são falhas. Não adianta você depositar sua confiança em autoridades, em príncipes, que você será decepcionado. E líderes religiosos, líderes políticos, né? Então, tenha em mente, a nossa confiança deve estar em Deus, né? Deve estar pautada no nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que não vai falhar, que não nos decepciona. Então, que nós possamos ter isso em mente, né? Que nós, a partir de hoje nós possamos entendermos, compreendermos que todos nós somos falhos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa tarde, que Deus te abençoe onde quer que você esteja, que Deus abençoe o seu lar, sua família. Coloque a sua família diante do altar do Senhor. Coloque, né, os seus afazeres, o seu trabalho, o seu projeto no altar do Senhor. Coloca tudo na direção do Senhor, confia nele e o demais ele fará, porque Deus, ele tem vitória, ele tem bênção para a sua vida. A questão de você buscar a Deus é questão de fé. Quanto mais você busca, Deus te concede fé ao seu coração. Deus te concede experiência de milagre, experiência extraordinária. Quer viver experiência? Busca a Deus. Assim como Davi viveu, né? Quantas experiências Davi viveu com Deus? Naquilo que Davi foi fiel, obediente, Deus concedeu-lhe a vitória. E naquilo que ele falhou, ele, né, pagou alto preço por ter pecado, por ter falhado. Mas Davi era ser humano como eu e você. Falho e pecador. Mas Davi reconhecia o seu erro, o seu pecado. E assim Deus ia, né, abençoando, perdoando. E no final Davi, né, foi um vencedor. Se tornou rei de Israel. Teve uma boa velhice ali, morreu, né, de uma boa velhice. E foi vitorioso, né? Deus o abençoou, né? E ele deixou, né, esses conselhos maravilhosos para nós, né? Quando você abre, vai ler Salmo, tem conselhos, né, mensagens extraordinárias, a qual, através de Davi, Deus fala conosco. Que você possa ler, que você possa buscar, que você possa meditar, se alimentar da palavra todo dia, para que assim você possa ter força para vencer as batalhas, a luta do dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Amém?